Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Alane Cunha, sou advogada especialista em propriedade industrial, especificamente em registros de marcas e patentes. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma resposta a uma dúvida que me perguntam muito sobre patentes. Doutora, é possível eu registrar uma ideia? Gente, eu vou explicar para vocês o que é uma patente nesse vídeo, o que é que pode ser protegido por uma patente, o que é que não pode ser protegido, que isso também é importante, tá? Para vocês saberem. E também trazer algumas curiosidades sobre esse tema que poucas pessoas sabem, poucas pessoas inclusive têm curiosidades, mas que é tão intrínseco na nossa sociedade. Então, roda a vinheta. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês aqui esse livro. Ele se chama 1001 Invenções que Mudaram o Mundo. Então, é um livro do meu padrasto e é extremamente interessante. Ele é muito grosso, gente, mas realmente ele tem aqui muita informação bacana sobre as invenções, tá? E comecei trazendo esse exemplo de livro para vocês perceberem o quanto a patente ela tá relacionada com as evoluções da nossa sociedade. Imagina o seguinte: o que é que acontece nesse mundo da patente? Esse nome, né? Por que patente? Meu Deus, o que é isso? Muitas pessoas acham que só grandes empresas ou, enfim, instituições educacionais como universidades, pesquisadores podem fazer um pedido de patente. E eu vim quebrar aqui esse tabu e tentar aqui explicar de uma maneira mais didática para vocês. Primeiro, qual a importância, né? Qual a finalidade de fazer uma patente? Por que uma pessoa teria interesse de patentear algo? Imagina só o seguinte: uma patente basicamente, eu vou aqui falar em termos mais gerais, mas é basicamente você ter um direito exclusivo e ser remunerado por esse direito, claro, em uma invenção, ao qual essa sua invenção vai resolver um problema técnico da sociedade. Imagina só o seguinte: você é um inventor, você criou algo e você solicitou esse pedido de patente e você tem aí essa sua patente dessa sua invenção. Então, só você, titular, inventor dessa patente, é que poderá, por exemplo, licenciar para que terceiros explorem aquela sua invenção. Então, isso parte do pressuposto de que por determinado período de tempo, só você tem o direito exclusivo de fabricar, de fornecer, de licenciar, de explorar aquela sua invenção. É isso importante, pessoal, e repito aqui, é por um determinado período de tempo, que isso depende, tá certo? Se for uma patente de invenção, você tem essa exploração, né, digamos assim, dessa sua patente durante 20 anos, tá bem? Existem, por exemplo, outros tipos de patentes que eu não vou adentrar aqui agora, como de utilidade, por exemplo, que em outros países ele ganha outro nome, mas no Brasil é conhecido como de utilidade. Em Portugal também utiliza-se esse termo de modelo de utilidade. Ele é considerado uma melhoria em algo que já existe e ele tem um período de tempo menor desse direito exclusivo, tá certo? Em vez, então, aí de 20 anos, dependendo do país, pode ser aí 10 ou 15 anos. Então, primeiramente, o primeiro ponto é isso. Qual a finalidade de patentear algo? É que você vai ter claramente um direito aí exclusivo de explorar, de fornecer, de licenciar algo que você criou. E por isso que o governo, ele te dá essa exclusividade durante determinado período de tempo. Isso é extremamente importante, porque não é ad eterno. Tem um período de tempo específico antes dessa patente cair aí do que a gente chama em domínio público. Mas você criou, você é o primeiro ali, claro, a fazer, digamos, o que você bem entender com aquela sua invenção, tá bem?
Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês é em relação ao que pode ser patenteado. Então, claro, em termos gerais, tá? São invenções tecnológicas ou, por exemplo, processos também, tá certo? Podem ser considerados, mas eu nunca posso, pessoal, patentear algo que só esteja no mundo das ideias, porque, inclusive, um dos requisitos para patenteabilidade é que, além da novidade, claro que aquilo seja novo no mercado, por exemplo, essa novidade também tem que ser uma novidade mundial, enfim, vocês já viram que eu gosto de falar, né? Então, isso aqui eu só posso falar cada pormenor. Eu tenho também outros vídeos aqui falando sobre patente nesse canal, então se vocês quiserem dar uma olhada lá. Mas, em termos gerais, é novidade, a atividade inventiva e também a aplicação industrial. São 3 requisitos fundamentais que, sem um desses requisitos, você não consegue patentear a sua invenção. Então, isso é importantíssimo. E de aplicação industrial, eu não consigo patentear uma ideia, porque é algo que está ali no mundo das ideias. Tem que ser algo realmente que você consiga colocar em aplicação industrial, que você vá produzir aquilo. Então, imagina, eu tenho uma ideia muito boa, mas enquanto eu não materializar essa ideia, eu não consigo patentear isso, tá certo? Então, primeiro ponto importantíssimo aqui para vocês. Tem uma ideia muito boa, ok. Vamos trabalhar para materializar isso. É o quê? É um processo diferente que você criou, que você viu ali, que você inventou? É uma máquina nova para fazer algum determinado serviço, vai resolver algum problema técnico? Eu gosto muito de sempre trazer essa informação de que o que é que a sua invenção, o que é que a sua ideia, digamos assim, para ficar mais fácil, ela soluciona na sociedade. Imagina, temos milhares de problemas, né? E hoje, claro, temos milhares de invenções, mas o que é que ela traz de benéfico para a sociedade? Como é que ela vai ser utilizada para melhorar a vida humana? É basicamente essa pergunta que a gente sempre tem que se fazer quando a gente vai começar a pensar em patentear alguma coisa. Outro detalhe é que, por exemplo, existe, claro, aquilo que pode ser patenteável e aquilo que não pode ser patenteável, até por lei, tá? Então, por exemplo, o genoma humano não pode ser patenteado. Materiais que existam na natureza não pode ser patenteado. Entre outras coisas também que não podem ser patenteáveis, mas só para vocês terem algumas ideias aqui de que o que é permitido e o que não é permitido. É importante isso. Eu queria trazer para vocês basicamente essa dúvida, porque muita gente, quando eu falo de patente, muita gente me pergunta: doutora, eu tenho uma ideia muito bacana, nunca vi isso, enfim, em lugar nenhum, acho que é algo bem legal. Outra coisa também, tá, pessoal? A patente de invenção, ela tem que ser considerada que possua uma novidade mundial. Então, imagina, a gente vai fazer uma busca em sites relacionados, claro, que tenham pedidos de patentes no mundo todo, e se realmente for algo novo, aí sim a gente consegue pedir essa patente como patente de invenção. Caso não seja algo novo, mas que seja uma melhoria, e depende muito das redações da patente, por isso que eu sempre costumo dizer que patente não é algo complexo, tá? Não é assim, quero trazer essa familiaridade mais para vocês. Porém, é mais detalhado, por exemplo, do que um pedido de registro de marcas, por exemplo. E patente de marcas, pessoal, só dando um adendo aqui, que patentes e marcas são coisas completamente diferentes. Porque muita gente, às vezes, e você provavelmente também já deve ter escutado isso, de: doutora, eu quero patentear a minha marca. Gente, isso não existe. Inclusive, essa frase é errada, tá certo? Eu sei que muitas pessoas falam isso, mas patente e registro de marcas são coisas completamente diferentes. São 2 áreas distintas da propriedade industrial. Agora que você já me assistiu, você não vai mais cometer esse erro
de falar que vai patentear uma marca. Não, doutora, eu pretendo registrar a minha marca. Ou não, doutora, eu tenho uma ideia de uma invenção muito bacana e eu quero sim prosseguir com uma tentativa aí de um pedido de patente, porque também não é simples, tá certo, pessoal? Um pedido de patente, temos que fazer algumas buscas, temos que verificar realmente se aquilo existe, como é que vai ser aquilo em relação ao estado da técnica, se realmente tem uma novidade, se aquilo pode ser patente de invenção ou não, se pode ser modelo de utilidade. Então, assim, tem outras nuances aqui que é preciso verificar muito bem. Então, esse foi o vídeo que eu quis trazer para vocês, explicar um pouco sobre essa dúvida que muita gente me pergunta, que doutora, eu tenho uma ideia, eu consigo patentear essa minha ideia? Se for a ideia só no campo das ideias, nunca, tá? Mas se você tem uma ideia de uma invenção, de uma máquina tecnológica, por exemplo, que vai melhorar o funcionamento da produção ou por algum motivo vai isolar melhor o solo ou que vai fazer algo nesse sentido, que vai melhorar o funcionamento do crescimento de plantas, por exemplo, da vegetação, ou que você tem um procedimento que vai melhorar ali a fertilização daquela plantação. Enfim, claro que isso vai ser analisado por um profissional qualificado, ele vai sentar junto com você, porque, gente, isso é importante, tá? A pessoa que traz o inventor, ele tem que estar o tempo todo ali junto com um profissional qualificado para essa área da patente, porque quem sabe melhor a sua invenção é o próprio inventor. A pessoa, né, o profissional qualificado, ele vai lhe assessorar no sentido de, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui já existe, isso aqui é novo, a gente consegue aproveitar, vamos tentar melhorar isso aqui, renovar nisso aqui, essa patente já caiu em domínio público, mas a gente faz uma melhoria e entra aqui no modelo de utilidade. Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessas informações, que vocês quebrem um pouco desse tabu sobre patentes, porque patentes, ela é feita tanto por pessoa física como pessoa jurídica, não são só grandes empresas ou grandes instituições que fazem pedidos de patentes, tá bem? É só realmente ter ali aquele certo cuidado para também não estar perdendo tempo e dinheiro em algo que a gente ali pode observar claramente que não poderá ser patenteado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!